Olá, imagina só. Por 1000 anos, a Europa viveu sob a batuta de uma única instituição, a Igreja Católica. Ela mandava em tudo, na fé, na política, na cultura. Era um poder imenso, que parecia eterno. Mas essa unidade estava prestes a se quebrar de um jeito espetacular. Bom, vamos mergulhar nisso. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é justamente essa. Como é que essa estrutura gigantesca, que definiu a vida de milhões por séculos, simplesmente se partiu? A resposta, olha, é uma mistura de fé, muita ambição, dinheiro e até uma revolução tecnológica. Antes da ruptura de fato, a gente já via várias rachaduras aparecendo nas fundações da igreja. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi o resultado de tensões que foram se acumulando por muito tempo, preparando o terreno para essa virada de chave. E quando a gente olha essa lista de problemas, fica fácil entender o porquê. Pensa no contraste. A mensagem de humildade de Cristo de um lado e o luxo absurdo do clero do outro. A simonia, que era basicamente a venda de cargos na igreja, transformava o sagrado num negócio. Relíquias falsas eram vendidas à torta e à direito. E ainda tinha a questão da usura, a cobrança de juros, que a igreja condenava. Isso batia de frente com a burguesia, a nova classe que estava crescendo e que precisava de crédito para fazer a economia girar. Mas a gota d'água para muita gente foi mesmo a venda de indulgências. E o que eram essas tais indulgências? De forma bem direta, era a comercialização do perdão. A ideia era que, se a pessoa pagasse, ela podia ter seus pecados perdoados. E esse dinheiro todo era usado para financiar obras gigantescas como a Basílica de São Pedro em Roma. Para os críticos, isso era a prova final de que a igreja tinha se perdido completamente de sua missão espiritual. E olha, além dessa crise moral, tinha uma briga política pesadíssima rolando. Os reis e príncipes estavam ali tentando fortalecer seus reinos, centralizar o poder. E a autoridade do Papa, que estava acima deles, e todo aquele dinheiro de impostos que ia para Roma, tudo isso era visto como uma baita interferência e um desperdício de recursos dos seus próprios reinos. E aí, no meio disso tudo, surge uma tecnologia que muda as regras do jogo. A invenção da prensa por Gutenberg, lá por 1440, foi tipo a internet daquela época. De repente, as críticas que antes ficavam restritas a poucos manuscritos caríssimos podiam ser impressas em milhares de panfletos, de livros e se espalhar pela Europa inteira, botando fogo no debate. E essa faísca veio de um monge alemão. É aqui que entra Martinho Lutero, um homem que conseguiu, sozinho, canalizar todo esse descontentamento e começar uma verdadeira revolução. E a coisa toda aconteceu muito rápido. Em 1517, Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja. Era para ser um debate acadêmico, mas a ideia viralizou. A igreja reagiu duro, claro, mas em 1520, Lutero simplesmente dobra a aposta. Ele queima o documento do Papa em praça pública. Um desafio total. Em 1521, ele é excomungado. Mas aí que tá. Nobres alemães, que viam muitas vantagens políticas e econômicas em romper com Roma, protegeram ele. Isso garantiu que o movimento sobrevivesse. Então, a ideia central da teologia do Lutero era essa aqui. A salvação não se compra, não se conquista com boas obras ou pagamentos. Ela vem única e exclusivamente pela fé. Isso era uma bomba, um ataque direto na base do sistema de indulgências e redefinia totalmente a relação da pessoa com Deus sem precisar daquela intermediação toda da igreja. Mas olha, seria um grande erro achar que a reforma foi só o Lutero. O que ele fez foi abrir a porteira. A partir daí, vários outros pensadores e líderes religiosos começaram a criar suas próprias interpretações do cristianismo e o movimento se espalhou e se diversificou por toda a Europa. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender bem as diferenças. Enquanto o catolicismo falava em salvação pela fé e pelas obras, e o luteranismo só pela fé, o calvinismo trouxe uma ideia nova, a da predestinação. E aqui está o pulo do gato na economia. Para os calvinistas, o sucesso no trabalho, acumular riqueza, isso não era pecado. Pelo contrário, era um sinal da bênção de Deus. Preciso nem dizer que essa ideia caiu como uma luva para a burguesia, né? Já na Inglaterra, a história foi bem diferente. Lá o movimento veio de cima para baixo. O rei Henrique VIII não estava muito preocupado com teologia. O que ele queria era anular o casamento para poder ter um herdeiro homem. E, de quebra, confiscar as terras da igreja, que eram muitas e muito ricas. Foi uma jogada de mestre, puramente política e econômica. E diante de toda essa perda de fiéis, de poder, de dinheiro, claro que a Igreja Católica não ia ficar assistindo de braços cruzados. Ela organizou uma resposta super forte, super estratégica, que a gente conhece como Contra-Reforma. E a estratégia tinha vários lados.
Primeiro, o Concílio de Trento bateu o martelo e reafirmou todos os dogmas que os protestantes questionavam. Segundo, tentou moralizar a casa, proibindo a venda de indulgências e criando seminários para formar melhor os padres. Ao mesmo tempo, a repressão aumentou, reativaram a Inquisição e criaram até uma lista de livros proibidos. E, por fim, partiram para o ataque, com novas ordens de missionários para expandir o catolicismo pelo mundo. E a mais famosa e poderosa dessas novas ordens foi, sem dúvida, a Companhia de Jesus. Os jesuítas, que ficaram conhecidos como os soldados da Igreja, eram superdisciplinados, intelectuais e tinham uma missão muito clara: defender e expandir a fé católica, principalmente através da educação e da catequese no mundo todo. E é aqui que a história cruza o oceano e chega até nós. Essa disputa religiosa da Europa não ficou por lá. Os jesuítas foram peça-chave na colonização das Américas, catequizando os povos indígenas, fundando colégios. Eles ajudaram a moldar profundamente a cultura e a sociedade que estavam nascendo aqui no Novo Mundo, transformando a América num dos grandes palcos dessa contra-reforma. O resultado final de toda essa confusão? Um mundo completamente transformado. As reformas religiosas não só redesenharam o mapa da fé na Europa, como também deixaram um legado que a gente sente até hoje, em várias áreas da nossa vida. Então, para a gente resumir as consequências, primeiro, acabou a unidade cristã na Europa. Segundo, o poder dos reis aumentou absurdamente, já que eles passaram a controlar a religião em seus territórios. Terceiro, o continente mergulhou em mais de 100 anos de guerras religiosas terríveis. Quarto, novos valores, como aquela ética de trabalho calvinista, deram um empurrão e tanto para o capitalismo. E por último, essa competição religiosa acabou se tornando um motor para a expansão europeia pelo mundo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. Olhando para essa teia de acontecimentos, fica claro que é impossível separar os fios. A reforma foi um movimento de fé genuína? Foi uma jogada política pelo poder? Ou foi uma consequência de mudanças econômicas? A verdade talvez é que foi a mistura de tudo isso, ao mesmo tempo, que acabou transformando o mundo para sempre.